E hoje vou anunciar aqui a nossa convidada, nada mais é do que ela, Lara Espada, que é advogada especialista em direito imobiliário e LGPD e também é uma defensora dos direitos da mulher. Olá, Lara, seja muito bem-vinda. Oi, gente. Muito obrigada. obrigada. Oi, Lara, tudo bem? bem-vinda. Boa noite, boa tarde, bom dia. Isso. Para começar, contando aí pra gente a sua trajetória de vida. Até porque... Como é que você chegou aqui? Fui desde pequenininha, os meus pais têm imobiliária, então eu cresci nesse ramo de imobiliária. Eu me formei em 2012, então já tenho 11 anos de formada. E assim que eu entrei na faculdade, eu estava já trabalhando em imobiliária com meus pais, contrato, essas questões bem iniciais. E depois eu fui chamada para trabalhar no Fórum Matias Barbosa, com o doutor Alcino, que eu cheguei lá para poder fazer as audiências de conciliação. É onde eu fui pegando mais amor pelo direito, que eu vi aquilo tudo na prática. E com 2 meses de realizando as audiências de conciliação, ele me chamou para trabalhar no gabinete com ele. E isso nunca tinha acontecido na história de Matias Barbosa, algum estagiário trabalhar direto com o doutor Alcino dentro do gabinete dele. Então foi onde eu aprendi muito, muito, porque eu sabia o que era o lado direito com o advogado e trabalhava dentro, né, do fórum, dentro do próprio gabinete do juiz e sabia todos os andamentos do processo, sabia o julgamento, ajudava ele a fazer sentença, realizava audiências junto com ele. Então ali eu tomei um amor muito grande pelo direito. E ali eu comecei a me apaixonar. E ali que você realmente aprendeu. E ali que eu realmente aprendi. Graças a Deus, no início da faculdade, eu logo comecei o estágio, que me deu uma base muito boa para poder atuar. A gente sempre fala isso quando a gente está conversando com estudantes, com o pessoal mais jovem, a importância de começar a fazer alguma coisa em termos de trabalho cedo. Seja estágio, seja um trabalho. E no início, não era remunerado. Eu fui mesmo pelo amor, sabe? Pela vontade de aprender. Eu fui ser remunerada 1 ano depois. Está certíssimo. Sabe? Uma grande vantagem de atuar enquanto está aprendendo com o juiz é porque, assim, enquanto advogado, você usa a lei e você argumenta. Enquanto juiz, você vê funcionando aquele argumento. Exatamente. Você aplica ele. Você aplica. E eu trabalhava com os dois lados, porque eu estava na faculdade fazendo tudo que eles ensinam para a gente ser um advogado, né? E quando eu chegava no estágio, eu trabalhava eu estava no outro lado. Então, assim, eu posso considerar que minha experiência foi boa. Bacana. Foi bacana. Aí formei, aí montei meu escritório, mas também advogando para a imobiliária dos meus pais. E eu fiz a especialização em direito imobiliário. E é ótimo, é tudo que eu vejo no dia a dia, então foi só... Eu brinco que, assim, eu já tinha uma especialização antes de começar a própria especialização. Deve ter tirado de letra, né? Foi, tipo assim, tinha aulas que eu falava, então tá. Você fez pós-graduação? Fiz. Então tá, eu já sei. Nossa, então, deve dar uma preguiça quando você já está no ramo e faz Porque a metodologia utilizada na grande maioria das faculdades, seja especializações ou não, é aquele estudo de coisas que já aconteceram há 4, 5 anos atrás, porque os livros não são recentes. Então você fica ali, vivendo aquele negócio. Você deparava? Sim. Você fala assim, nossa, nem existe mais. Coisas que já nem estavam assim. Eu me sentia muito lá na faculdade, tipo, aprendendo muito básico. Não desmerecendo a faculdade, nem os professores, mas eles tinham que falar ali para qualquer público, né? Para quem estava no começo, quem estava no meio, quem já estava... aquilo, né? Já tinha uma especialização. Mas acho que é um desafio em todas as áreas, né? Exatamente. Hoje a gente tem, principalmente com a internet, com essa modificação muito rápida, com a velocidade das informações, a gente fazer um curso que não precise se atualizar anualmente, porque as coisas mudam. Exatamente. Né? Todo dia. Então, e o interessante é que a gente tem a possibilidade de ter essa atualização. Né? Então, acho que isso ainda é um ponto que precisa ser melhorado, né? Em todas as áreas, não só no direito, mas em todas as áreas. Exatamente. E a Lei Geral de Proteção de Dados foi quando deu aquele boom, né? Sai, não sai, vai, não vai. E estava na pandemia. Um assunto novo, muita gente, né, ainda não sabia o que estava acontecendo. Muitos ainda não sabem. E assim, eu precisava aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados nos contratos, né? Que ali eu faço contrato toda hora, de compra e venda, de locação, e eu precisava me especializar naquilo. Mas é que eu brinco, eu tenho especialização nisso tudo, mas o que é minha paixão? Minha paixão sempre foi a defesa pelas mulheres, pelos direitos das mulheres, né? Não só pela toda a minha experiência profissional, porque eu sempre atendi muitas mulheres também, mas pelo meu relato pessoal. E eu falei assim, eu preciso defender algo que eu tenha mais amor, que eu tenha mais vontade, que vai me dar mais paixão. Preparem-se, porque agora é que vai começar a história. Eu queria entrar numa pergunta legal aqui. Da Lara. Eu queria entrar numa pergunta seguinte, a mulher, enquanto cliente, tá? Antes de ser sua cliente, obviamente, você tem notado que existe uma preferência da mulher por uma advogada mulher? Ou você ainda não notou essa diferença? Sim. Porque eu acho que existe casos e casos, né? Por exemplo, tem muitas mulheres que não se sentem confortáveis em contar o que viveu
para advogados. Depende muito da área do tipo, direito. né? Por exemplo, nessa causa de No defesa direito de mulheres. empresarial, não existe essa vai mulher, vai homem no meu escritório, tá tudo bem, não existe essa... Agora, eu acredito que em áreas como aquela tua, Mais com delicado. certeza o fato de ser mulher facilita. Sim, até porque às vezes Tira tem a alguns timidez, detalhes íntimos que elas precisam dúvida. contar e ela vai relatar Só para pra um uma outra homem e mulher. que ela vai se sentir muito constrangida. E também pode correr o risco de ser julgada, às vezes Exatamente. não com uma palavra, mas com um olhar, né, com uma pergunta inadequada, enfim, isso a gente sabe que existe. Existe, acontece muito. O trauma do homem já é muito grande, então assim, quando ela vê uma mulher ali disposta a ouvi-la, a ajudá-la, elas se sentem mais confortáveis para poder tratar. Isso eu vejo, entendeu? Então, assim, a procura é bem grande E em você relação a fala isso. aí do seu relato pessoal. Sim, relato né? pessoal. E quando elas vão te procurar, elas sabem que você já teve esse tipo de experiência? Poucas sabem. Você Poucas costuma sabem, dizer não costumo pra dizer. meio que equiparar. Eu falo assim, eu entendo, eu sei, eu já vivi, eu te entendo, mas assim, não deixo muito claro do que eu já vivi. Até porque é uma coisa que assim, superei, graças a Deus, agora eu tô aqui para ajudar. Vou deixar o que aconteceu comigo lá para trás, graças a Deus tô curada e agora eu vou ajudar. Assim, a gente dá uma engasgada e fala, nossa, tá muito mais próximo do que a gente imagina. Eu não sou a única, eu não fui a única e nem vou ser, né? Ô, A última Lara, nem a primeira. Você tem feito esses atendimentos, e aí com certeza imagino que você deva ter escutado diversas histórias. Você trabalha, né, com a defesa do direito da mulher. Você acha que existe ainda uma dificuldade de entender os direitos da mulher, né? Não da mulher, mas os direitos, tipo assim, a mulher tem dificuldade de entender quando ela foi violada, quando que começou, o que é? Tem, porque a maioria que chega pra mim fala assim, não, doutora, mas, não, ainda não sofri violência doméstica, não, ainda nem me bateu. Mas elas não sabem que ela já sofreu uma violência doméstica psicológica, uma financeira, elas então, não sabem eu queria nada. que você falasse um pouco disso, né? É uma realidade. Porque Verdade. todo mundo acha que o que acontece? Quando é a violência doméstica, é aquela que vai te deixar uma marca física, né? Que vai te bater, que é um empurrão, que é um soco, que é o uso de alguma arma para poder te atingir de alguma forma. Só que a grande maioria desconhece os outros tipos de violência doméstica. A patrimonial, a psicológica, né? A financeira. Tem vários outros tipos de violência Você doméstica. conceitua elas depois pra gente? Antes de chegar na violência física, né? A patrimonial é quando o seu parceiro, né? Ele pega tudo que é seu, o seu dinheiro, ele controla o que você vai gastar, ele controla com o que você vai gastar, ele deteriora seus objetos, ele rasga documentos, tudo que você conquista, ele vai e toma, tira da sua posse. Então você fica sem nada. O que você recebe, você tem que dar para ele, o que você gasta, você tem que passar para ele. Então, assim, às vezes as mulheres acham, mas isso aí é para ele ter um controle melhor financeiro da nossa vida financeira. E não é. Às vezes a mulher... Eu tenho casos de pessoas próximas, de amigas que nem são minhas clientes, né? Graças a Deus, espero ainda não ser. Mas já tá vivendo uma violência doméstica que esses dias relatou, falou assim, nossa, amiga, meu cartão veio estourado. Eu falei, mas seu salão não tá muito bem? Você não me fala muito bem do seu salão? Tá, mas aí eu só tiro um pouquinho pra mim, o resto eu passo pra ele. Eu falei, como assim? Aí eu não posso, né, falar mais nada. Eu falei, dá uma conversada com ele, fala que tá pesado, que você não tem como mais passar tudo que você ganha pra ele. E o dinheiro é seu, ele também tem o dele e você tem o seu. Tem a violência sexual, quando o seu parceiro te obriga a realizar o sexo, te obriga a parar de tomar os remédios, ele te obriga a uma gravidez, né? Então, assim, existe o negócio muito mais pesado do que a gente imagina, né? Tem a violência psicológica, que eu acho que, assim, é a mais... que a maioria sofre, mas não reconhece. É quando te humilha, te xinga em público, te deixa constrangida, te afasta dos seus amigos, te afasta da sua família. Aquele ciúme, sabe? Aquele poder que eles falam. E todo mundo, mas não, doutor, ele é super protetor. Nossa, ele é muito carinhoso. Ele não gosta que eu saia muito com as minhas amigas. Ele fala, aí começa a colocar defeito nas amigas, que a família não vale nada, que você agora tem uma outra pessoa que você não pode dividir sua atenção. Você tem que começa a viver a vida só. A vida do casal ali dentro de um potinho e que ele te blinda para você não ter contato com ninguém. Isso é um tipo de violência doméstica muito grande, psicológica. Comum, né? Muito E talvez comum. a mais covarde, né? E eu falo que é a mais difícil de ser tratada. Porque quando você sofre uma violência física, uma violência doméstica física, aquilo ali cicatriza, aquela ferida fecha. Mas quando você sofre uma violência psicológica, ela é muito dolorida.
Porque são palavras que são proferidas que você vai ter que digerir ali. Às vezes, a maioria tem que procurar um psiquiatra, tem que procurar um psicólogo, tem que fazer algum uso de alguma medicação para poder aliviar todos esses sintomas e fazer com que aquilo e suma, até mesmo né? para um diagnóstico, né? Quando você sofre uma violência física, você fala, cara, tá na minha cara, né? Se eu continuar com isso daqui... Vai piorar e tal, né? Tá doendo, né? Enfim. Agora, quando você sente uma violência psicológica, de repente você fica sem parâmetro de entender, né? Se aquilo é amor, se você tá sendo exagerado, né? Exagerada ou exagerado. E porque ele te chama tanto de louca que você acha que você é errada da história. A mulher que sofre violência doméstica é sempre chamada de louca. Não que isso não acontecia no passado, né? Não acontecia violência doméstica. Só que agora uma mulher está encorajando a outra. E o assunto está ficando tão em voga porque à medida que vai aparecendo uma denúncia, agora a gente falando mais sobre isso, as medidas protetivas, os meios de combate estão encorajando as mulheres a denunciar. Não que isso não existia, é porque agora tem mais coragem, tem mais redes de apoio para poder ajudar. É muito importante a gente falar, porque a Roberta, a gente tem o pessoal lá da clínica, né, da Renovar, que a gente já ouviu falar alguns assuntos, porque eu já escutei isso de algumas dentistas lá. Muitas mulheres se desabafam na cadeira de dentista. Por quê? Muitas das vezes, se o parceiro sabe que ela está indo ao psicólogo, ou a psicóloga, né, ele vai entender que ela ali é uma oportunidade dela denunciá-lo numa sessão. Então ele proíbe que ela faça esse tipo de sessão. E no caso do dentista, de um outro médico qualquer, a princípio, não, beleza. Esse profissional você pode ir, né? Só que aí é ali que a pessoa acaba, às vezes até no advogado, às vezes ela traz um caso que não tem nada a ver com aquilo, vai trazer um caso de batida. Bateu no meu carro, Sérgio, você entra na justiça para mim, etc. E aí começa naquela conversa, naquela entrevista, para você entender, porque você precisa entender o contexto da pessoa. Né? Se você focar só no problema, você não consegue nem montar a defesa. E aí você começa a entender um monte de outros problemas ali atrás e acaba desabafando. E às vezes você vê o nível de desespero da cliente naquele sentido, que ela desabafa até para um outro homem. Sim. Né? De cara, eu preciso gritar para alguém, eu preciso que alguém escuta. Né? Porque às vezes tem vergonha de falar com a família ou com amigas, exatamente para não se posicionar naquele lado inferior de ser uma pessoa que está sofrendo uma agressão, e etc. Então tem muitos casos que os prestadores de serviço que aquela pessoa precisa ao longo da vida, por alguma coisa, seja o dentista, seja o médico ou o advogado, até para o mecânico, o cara desabafa. Porque é um lugar que precisa gritar, né, em algum momento. E na rede social não dá para fazer, né? Porque estão rastreando. Então isso é bacana ver esse movimento, porque as pessoas costumam levantar a mão junto, né? E a maioria das mulheres não denunciam pelo medo, né? Pela falta de informação, que é aquilo que elas acham, né? E a violência física que eu não acabei falando, mas é a que é mais comum, que mais conhece, é quando tem agressão, tem o empurrão, o soco, a batida, né? E até, infelizmente, chegando à morte de algumas mulheres quando elas não conseguem distinguir que elas estão numa violência doméstica. E aí chega um momento trágico que elas são mortas, né? Ô, Lara, você acha que esse tipo de conduta, essa conduta acontece muito porque as mulheres, uma parte delas tem uma baixíssima autoestima? Sim. Não sabem quem são, o que podem, de que são capazes, e acabam, de repente, casaram muito nova, e aí entra naquele... não consegue mais sair daquilo. Eu acredito que não porque elas têm uma baixa autoestima, mas é porque durante o relacionamento elas adquiriram esse problema de autoestima. Porque eles como é que eu posso falar? Eles fazem com que elas acreditem que elas são incapazes, que elas não vão conseguir nada melhor, que elas dependem dele o tempo todo. E aí o que acontece? Aí elas acabam caindo num problema de autoestima muito grande, né? E quando já está presa nesse relacionamento, elas não conseguem enxergar isso e nem procurar ajuda, porque eles não vão deixar. E muitas dependem financeiramente, e mesmo né? se deixarem, muitas não vão porque dependem. Porque dependem. E aí colocam isso na frente. Sim. Eu conheço casos de que não vai separar porque depende, não tem o que fazer, não consegue trabalhar mais. Sim, depende muito. Então elas acabam deixando isso, né? Então, o que acontece muito? A maioria das mulheres, quando enxergam que estão num relacionamento abusivo, estão sofrendo uma violência doméstica e elas conseguem se separar, se divorciar, terminar o relacionamento, a primeira coisa que elas querem fazer é melhorar a autoestima, vão procurar uma clínica de estética, vão procurar uma manicure, um salão, elas querem ficar bem com elas mesmas. Elas querem ficar bem tem umas e que recuperar... dão um tapa tão grande nesse visual, nessa nova vida... que você vê nitidamente que a pessoa separou da outra Exatamente. pessoa. É outra pessoa, é outro ser humano. Tem pessoas que modificam, né? Muda até o brilho, né? Sorriem, né? Sorriam, voltam a se divertir e voltam a ser felizes. Algumas voltam até a se maquiar, que não podia maquiar, voltam a usar tipos de outras roupas. Realmente impressionado
com que muitos proíbem as mulheres de fazer e como é que elas acatam, né? Por conta de E uma a gente série fica de... também numa sensação de que a gente está num mundo moderno. Gente, isso é muito, muito mais comum do que a gente pode Eu não tenho imaginar. dúvida. Porque ela não, a violência doméstica não escolhe raça, cor, Exato. E outra, etnia, classe social. temos visto atingir muitos filhos, né? Crianças. Sim. Pai ou mãe fazerem absurdos, barbaridades com os próprios filhos, né? Volta e meia você vê algum caso aí. É. Né? Agora, Lara, voltando àquela pergunta que eu te fiz quando você estava começando, né, a denominar os tipos de violência. Você acha que existe um perfil ou desse agressor ou um modus operandi ou algumas características dessa relação abusiva que são mapeáveis? Não tem uma característica, mas eu sempre falo para se atentar que eles são muito educados, são muito bonzinhos, é tudo para ele tá bom, na frente de todo mundo tudo tá bom, é aquele cara educado, simpático, gentil. Normalmente a família adora o cara. Exatamente, a família adora, educado, né, gentil, conversa bem, consegue manipular toda a situação ali. Esse eu sempre brinco assim, bonzinho demais, eu nunca acredito. A pessoa que não dá uma estressada. Pode ser bom que não presta, não pode ser estressado que não presta. Mas não tem como você ser tranquilo o tempo todo. É difícil a gente julgar as pessoas, mas a maioria das pessoas, das minhas clientes que falam assim, mas nossa, ele era tão bonzinho na frente dos outros, mas chegava em casa, que a família ama, e a errada era sempre ela. As amigas falam, nossa, mas você tá com uma pessoa tão bacana. Aí a mulher, para não perder esse tipo de aprovação, geral, aceita atura. tudo. Esses dias, no mês da mulher, eu fui numa palestra, aí uma promotora falou, e um exemplo, gente, tipo, é um exemplo mais machista, mas é o mais real que eu já ouvi na minha vida. Se você tem uma família, se você é uma menina e tem um irmão, o seu irmão chegava da escola e ia jogar videogame, você chegava e ia fazer o quê? Ajudar a sua mãe nas lições de casa, nos afazeres, ia ajudar no almoço, arrumar a casa, enquanto o seu irmão estava jogando videogame, porque homem não cuidava de casa. Então a gente cresceu com isso, já é cultural, né? As meninas é muito estrutural. Normalmente os filhos saem com os pais para trabalhar fora. Sim. Né? Com 16, com 15. E as mulheres têm que ficar em casa, as meninas têm que ficar em casa ajudando a mãe a fazer um almoço, a arrumar uma casa. Existe essa carga, né? Com certeza. Existe. E hoje é mais pesado, porque a gente quer buscar o nosso lugar na sociedade, né? De ser igual. Vocês já chegaram, né? Sim. Temos que tratar desses probleminhas aí que estão no caminho, mas com certeza vocês já chegaram. Já chegamos muito, já avançamos muito, só que a carga ficou muito pesada, né? Porque a gente conseguiu avançar muito, mas em contrapartida a gente tem aquilo também que a gente não consegue deixar para trás, né? Mesmo as questões de casa, né? É um exemplo bobo, mas é verdade. Né? Hoje em dia a mulher faz muito mais coisas dentro de casa. Trabalha em dobro, porque ela trabalha na rua e ela trabalha em casa. E eu voltando a falar, a dependência financeira, que é a que mais impede que faça denúncia, né, para punir aquele agressor, é muito grande. E o que acontece? As mulheres hoje, elas querem o quê? Algum espaço no mercado de trabalho. E a gente fala do empreendedorismo feminino. Elas querem alguma coisa que elas vão ter prazer em fazer, que só dependam delas, né? Não que elas não tenham que fazer as coisas legalmente, né? Abrir a sua empresa, ter seu CNPJ, mas quando ela consegue enxergar que ela pode, né, sozinha, ser inserida no mercado de trabalho, com algum tipo... Coisas que gastam pouco, por exemplo, mulheres que estão entrando no mercado de trabalho apenas para poder fazer uma massagem, se capacitar no ramo de massagem, atender em casa, ou fazer uma maquiagem, ou cortar um cabelo. Hoje a gente tem tantas pessoas que vão vendendo roupa na sua casa, que vai te atendendo na própria casa. Então, assim, elas estão conquistando o seu espaço de uma maneira e que 48% da população de mulheres que saíram desse relacionamento abusivo foi graças ao empreendedorismo, que elas viram que elas não dependem, conseguiram não depender mais financeiramente deles, porque conseguiram o seu lugar, conseguiram ganhar, mesmo que fosse um pouco, mas conseguiram sair da dependência financeira deles e conseguiram o seu lugar. Não é isso, né? Não é nem questão só financeira, é a capacidade de construção, de ser capaz de tirar um negócio do zero e transformar num negócio que as pessoas querem comprar. Exatamente. Então, isso é muito maneiro. Né? E a maioria das pessoas que eu converso que são empreendedoras já sofreram violência doméstica e buscaram empreendedorismo para sair da violência doméstica, para se sentirem melhores, para se sentirem capacitadas e perceber que elas não precisavam daquilo ali para poder viver. Porque é muito mais feliz, né, viver com empreendedorismo é muito com pouco, né? É muito melhor você viver com pouco e ter muito uma vida de rainha. Não era feliz, porque para ir na esquina ela precisava pedir um dinheiro e se ele não desse você não poderia ir. Isso que adianta estar igual a rainha. Ter autonomia, exatamente. Né?
Isso deve ser uma coisa muito difícil mesmo, né? Porque, por exemplo, imagina você que depende, às vezes, né, financeiramente do marido, do companheiro, enfim. E você, cara, fazer a unha, que é uma coisa básica. O cara quer que ela tenha a unha boa, bacana, legal e tal. Mas, às vezes, ele não tem a proatividade, assim, se ela não está trabalhando, porque, às vezes, você tem aquele momento de, enquanto casal, você fala assim, às vezes, os dois trabalham, né? Bom, vamos ter um filho legal, vamos ter um filho, quero que você dê atenção, bacana. Você topa sair do seu negócio, vem pra cá, cuida, depois volta, enfim, tudo é combinado, né? Acho que tudo é combinado, não tem problema nenhum. Agora, o homem quer ver, só que porventura a mulher não trabalha. Cara, o cara não tem a iniciativa, às vezes, de tipo assim, eu não vou esperar ela me pedir, que tem uns que querem esperar pedir pra poder falar, não. Depende também, Cara, faz o seguinte, vamos fazer o seguinte, você tem aqui X reais, enfim. Ou temos uma conta conjunta. Uma conta conjunta, você gasta à vontade, tem um cartão, então toma um cartão seu. Usa aí, se não tiver a conta conjunta, vai o cartão seu. Eu sou a favor da conta conjunta quando você está num relacionamento definitivo, exatamente nesse sentido. Porque, cara, você está construindo junto. Ah, não, mas é só eu que trabalhei, eu comprei a casa. Não, cara, enquanto você trabalhou, quem ficou na sua casa para poder manter a coisa estruturada? A gente foca na baixa autoestima da abusada, porque alguma coisa levou a isso. Mas esse cara que abusa, ele também tem baixa autoestima. Sim. Por quê? Por isso que ele precisa usar Porque o único poderzinho... Exato. E ele precisa se autoafirmar o tempo todo. Exato. Entendeu? E aí, assim, ele vai usar o quê? Do mini poderzinho dele. Às vezes ele não bosta no trabalho. Mini poderzinho. Mini poderzinho é o que eu costumo falar. Gostei. Porque isso, o cara não tem poder. Além de ser poderzinho, é mini. O cara não é um bosta no trabalho, é isso mesmo. É isso mesmo. Porque o que acontece muitas vezes, ele não tem voz no trabalho. Gente, é isso. Às vezes ele não tem voz no trabalho, ele ele quer ter voz em casa. Então, assim, ele vai no mais fraco. Onde é que tá o mais vai fraco? no mais fraco. Porque na empresa ele não tem a voz ativa. E aí vai ser a lá, voz em casa. aí em casa ele é. Não vou te dar isso, nós não estamos precisando disso, né? Tudo que ele tem como gatilho de poder, ele utiliza nessa relação. Porque é isso que, essa baixa autoestima dá a ele, né? E esse, provavelmente, ou pode ser, esse cara pode ser humilhado no trabalho, as pessoas podem debochar dele, achar ele isso ou aquilo, mas ali dentro, no reino dele, ele criou, né? Um espaço onde ele domina. Eu acho que é isso que é a grande coisa que acontece, que está aí estruturada na nossa cara. Eu achei bacana demais esse caso que a Lara trouxe, de você mostrar, ou a mulher descobrir, ou alguém mostrar para ela, que, olha aqui, você pode, olha o que você faz, olha como você vai fazer. E aí, ou seja, dentro do seu trabalho, enquanto você dá a sua assistência jurídica e de alguma certa forma, um pouco emocional ali dentro daquela... A gente é advogado, psicólogo, a gente é tudo. Então, assim, esse direcionamento até da área empreendedora, como é que você hoje tem condição de fazer, de conectar, de alguma forma, você hoje está aberta nesse sentido também, ou você está restrita ao atendimento jurídico e aquela prestação de suporte inicial? Eu costumo ser bem ampla, por exemplo, porque eu já tenho várias mulheres me apoiando, que estão juntos comigo, né, nessa causa. Então, assim, por exemplo, eu tenho amigas, se eu vejo que a minha cliente está precisando, eu falo assim, eu ligo e falo assim, amiga, vou te encaminhar essa. Você tem como ensinar ela a fazer uma unha, um corte de cabelo, uma massagem, colocar uns cílios, alguma coisa que seja prazeroso para elas também, sabe? Que elas tenham vontade, que vão gostar e vão encontrar pessoas que vão acolher, entendeu? Então, assim, eu costumo mostrar também que elas podem sair disso e não ficar numa situação ruim, de miséria, de aperto, de dificuldade financeira. Então, eu vou tentando, sabe? Sempre auxiliar, sempre entrar em contato com as pessoas mais próximas a mim, que estão trabalhando comigo nessa causa, de um curso básico, gente, de corte para a pessoa se sentir capaz Lara, de mostrar que ela você pode. vê ainda muita dificuldade por parte das mulheres que sofrem esse tipo de coisa de falarem? Eu digo, existe uma estatística de cada 10, só 2 que falam. Ah, sim. A maioria não conta. A maioria não conta, muita por vergonha. Receio de perder a condição financeira, Sim. por vergonha, por uma Por série de vergonha, falta de informação, falta de apoio até das autoridades que atendem. Né? Isso acontece isso é uma coisa que vai tocar nesse muito. assunto. Exatamente. Delegacia. Delegacia, É né? um problema. Como É que um é, né, problema. Como é Lara? que a pessoa chega na delegacia, que a gente conhece o ambiente de delegacia no Brasil, né? Exato. Principalmente porque a maioria é homem, né? Além disso, né? A maioria é homem. Aqui em Juiz de Fora a gente já tem a sorte que as 3 delegadas de mulheres, são mulheres, né? São 3 delegadas de mulheres, que eu também tenho um contato muito grande com elas, contato direto, pessoal, rápido, sabe? Uma até foi minha professora na graduação. Aí, e eu tenho contato direto com elas, aí eu sempre falo assim, aí eu sempre ligo. Dani, Carol, dá uma atenção que tá indo aí,
tá com um assunto delicado, tá com vergonha, pode fazer aquelas perguntinhas, eu sempre falo com elas, podem fazer essas perguntinhas aí. Do caderninho rosa. Que elas estão precisando falar sobre isso, mas ainda tá um pouco envergonhada. Tem muita vergonha, porque a falta de informação é muito grande. Tem o medo do que a família vai pensar, vergonha das amigas. O medo de não dar em nada. O medo de não dar em nada. Ela Porque se expor, contar, entregou, denunciou, ela vai voltar pra cá, vai apanhar. Vai apanhar. Eu vou trazer um outro lado aqui daqui a pouco, esperar você concluir. Porque nós temos um problema da justiça no país. Sim, porque a gente tem... Não podemos esquecer o país que estamos. Exatamente, a gente tem uma justiça... A gente não tem uma justiça, às vezes, né? Muitas vezes a gente tem uma injustiça. A gente tem muita injustiça. E eu até costumo falar assim, porque muitos falam, agora com a medida protetiva eu tô segura. Não. Medida protetiva, o papel não segura tiro. Então, assim, a medida protetiva ainda não... Tem jeito que alguém na sua cola 24 horas. A medida protetiva, ela te dá uma segurança, mas até que ponto? País igual o Brasil não te dá segurança, não. É complicado. Não te dá segurança. Por isso a maioria tem medo de denunciar. Impunidade reina, Reina. Né? Então, uma pessoa que quer expor uma situação dessa, uma denúncia, com certeza fica com muito receio de nada acontecer com o agressor e ela ainda ficar numa situação complicadíssima. Sim. Agora, Lara, o caminho, né? Essa mulher identificou, estou sofrendo uma violência, o que ela faz? Existe uma maneira dela fazer esse tipo de denúncia de uma forma discreta? Sim. Sem... Vocês ficaram sabendo do projeto Chame a Frida, que chegou em Juiz de Fora? Não. Ai, gente, não estão acompanhando no meu Instagram, né? Ai, gente. Fala aí, Lara. Então não fica triste, nem o meu eu estou acompanhando ultimamente. Então, em março chegou pra gente aqui em Juiz de Fora o projeto Chame a Frida. Que Frida? Chame a Frida. Foi criada pela Ana Tem Rosa. a ver com a Frida Kahlo? Tem alguma coisa a ver com... Ela é uma referência? Você inspirou nela. É a Ana Rosa, ela é uma policial de Manhuaçu. E ela, durante a pandemia, porque, na verdade, os casos de violência doméstica na pandemia aumentaram. Né? Muito. E ela foi criando, que é através de um número de WhatsApp, você salva o número no seu celular, não precisa de estar exposto a lugar nenhum. E a hora que você manda só um oi... é um robô que conversa com você. Te manda... Alberta Soluções. Vou criar. E aí, quando você manda um oi, você já recebe automaticamente tudo o que você está precisando. É listado. Precisa de chamar a polícia, você está sofrendo isso, você precisa da sua medida protetiva. Mas 2, 3, só vai no falado ou direcionar? Ou tipo, precisa que chame uma pizza no 190? Não, é bem falado. objetivo. Não está subliminar. Não tá. Não tá. Vem aqui. E vai te falando o que você tá tentando entender ali o que você tá passando. Só que quando o caso é muito grande, que aí não tem como o aplicativo te ajudar, aí fala assim, liga 190, urgente. Mas ali, esse Chame a Frida, você já pode fazer a denúncia, você não precisa se expor, você não precisa ir a uma delegacia, você não precisa ir a um posto policial se expor, porque muitas mulheres têm vergonha dessa exposição, né? Então, pelo aplicativo, pelo número... É uma exposição que realmente causa vergonha, né? Causa. Imagina. Lara, na prática, como é que essas mulheres chegam até você? Como é que é o seu dia a dia? Muitas pelo Instagram, porque já tem uns 3 anos já que eu já faço esse trabalho. Só que no ano passado começou a intensificar mais. Então, mas é um trabalho diário e presencial? Como é que é isso? Diário. Presencial, mais presencial, mas muitas pedem ligação por vídeo ou mesmo ligação normal. As mulheres te procuram, você como advogada, defensora desses direitos. Isso. E aí você as escuta, dá ali o seu parecer, encaminha, ou toma alguma providência. Sim, ou é isso. Entendi. Porque vai cada caso. Tem uns que só querem ali para escutar, me escutar e desabafar. Mas ele não está pronta para tomar atitude. Não está pronta para tomar. É um grande funil de vendas. Elas não estão prontas ali para tomar uma atitude, mas já se sentem um pouco encorajadas. Não, já é um ótimo passo, né? Já é um ótimo passo. Gritou, já é um ótimo passo. Levantou a mão e... já abriu o horizonte, com certeza. Elas já saem dali com... Algumas falam assim, nem sabia que era isso. Eu já estava sofrendo uma violência doméstica. Na verdade, já estava quase chegando na violência física e elas não estavam sabendo o que estava acontecendo. Então, elas vão para procurar uma ajuda, às vezes só para conversar, para poder falar alguma coisa, para desabafar. E já tem algumas que já chegam com todas as fotos de porcelanato quebrado na cabeça. Completo. Já chega com tudo e já quero falando pela na cabeça. Que faz? Como assim? Desculpa. Já com foto de porcelanato agarrada na cabeça, que levou, que o cara bateu nela com porcelanato. Eu gostei muito dessa linkagem, assim, que eu acho que a pegada do podcast é isso. A gente sempre falou do empreendedorismo aqui, né? E aí, possivelmente, o nosso
vidente, como diz a Roberta, o nosso ouvinte vidente, ele vai falar, pô, mas o assunto tal foi para uma pegada, entre aspas, pessoal, né? Mas eu acho que é exatamente isso. A gente está aqui para poder mostrar que o empreendedorismo pode salvar. Sim. Né? Tipo assim, se a gente fosse definir um tema para o podcast, acho que a primeira vez que a gente faz isso, tenta definir em mesa, o tema do podcast é como o empreendedorismo pode salvar o abuso econômico, o abuso, ou o seu relacionamento abusivo, talvez. Sim, como uma forma, né? Acho que como uma saída mesmo. É um escape, né? Porque o econômico talvez é o que mais prende. Ela talvez chega no físico, porque passou pelo econômico de algum momento e falou assim, eu não vou aguentar. Com certeza. Você falou, né? Quem falou aquela questão, como é que eu vou fazer com o meu relacionamento, com a minha família, né? Você citou, né? A minha família e tal. Ou seja, ela está preocupada no sustento dos filhos. Principalmente quando tem filhos. Mas não só isso, mais difícil também do domingo, com o almoço todo mundo junto. Nossa, a pessoa fica envolvida, é complicado. A família envolve a idealização de uma família. A pessoa não teve essa família. Você imagina isso. Não teve aquilo lá atrás. Encontrou nessa família do cônjuge, o pai e a mãe que às vezes perdeu o novo, aí tem uma nova família. Às vezes é a única pessoa que ela tem. Para a pessoa... Com certeza. É muito complicado. São tantas conjecturas, né? Porque qualquer decisão que se tome é incômoda. E aí você vai passando para os países lá do Oriente, né? Como é que a coisa é pior. Como é que a mulher em países assim... Uma das vezes que eu estava no Líbano, eu me lembro que uma prima da minha mulher na época, ela estava sendo mantida presa dentro de casa pelo marido. Ela não conseguiu ver a prima porque o marido não deixou sair por alguma coisa. Imagina, trancada. Acontece muito cárcere privado. Trancada, muito. Acontece. Surreal. É surreal. Mas assim, é onde você menos espera que está acontecendo uma violência doméstica. É onde você menos espera. Então, assim... Então, de utilidade pública. Então, vamos, né, encaminhando assim nesse sentido. Já falamos que o empreendedorismo é uma saída. Pelo menos para a pessoa já começar a mensurar que ela consegue viver longe daquilo ali. Né? O difícil vai ser ela conseguir empreender dentro do relacionamento abusivo, né? Porque possivelmente não vai Mas começar faz a ser parte da livre, escolha, né? Faz parte. Não, a gente tem que entender isso. A gente é livre para escolher e refém das consequências, beleza. Como que você vai dizer agora assim para as pessoas, cara, você já falou algumas coisas como ela está sofrendo, mas como levantar a mão, você também já citou. Vai lá no Instagram, vai lá na Frida, etc. De alguma outra forma, existe alguma outra forma, enfim, de sinalizar para alguém que essa pessoa está passando por um momento desse sentido? Uma violência mesmo que mínima? Qual que é o indício? Sinalizar que você fala, se existe um código, literalmente, aí você está perguntando? Já não existe, né? Submundo. Cara, mas acho que o principal, sabe o que é? Me corrija se eu estiver errado, mas é a mulher que sofre esse tipo de agressão. Se posicionar, né? Se conscientizar. Se conscientizar, também ela concordo. tem que se conscientizar, ela tem que enfrentar isso. Tem que enfrentar. Ela tem que buscar autoconhecimento. Sim, mas não adianta a gente tratar só as mulheres. Porque se a gente não tratar os agressores, porque não adianta a gente fazer no mês da mulher, não adianta palestras, tudo voltado para o público feminino, se a gente não tratar o agressor. Porque ela sabe de tudo que ela está passando. Ela sabe de todas as dores. E ele sabe o que ele está fazendo. Se a gente se acostumar com esse agressor, né? Se ele for um mal estabelecido. É assim mesmo, é famoso, não assim tem mesmo. como fazer, não tem nada que possa ser feito. Eu acho que tinha que ter algumas coisas, umas palestras voltadas para eles. Chamar o público masculino para poder saber de violência doméstica, saber se ele fizer isso, o que vai acontecer com ele. Trazer coro, né? Se tiver um futebol antes, um futebol depois, capaz da galera aí. Mas não vai. Por exemplo, se você fizer um negócio de autoconhecimento aqui, uma palestra de autoconhecimento, vai muito mais mulher do que homem. Pois é, por isso que não adianta tratar quem sofre, tem que tratar quem comete. E é por isso que a gente até trouxe esse assunto aqui para cá. Né? Embora a gente está dizendo, obviamente, fazendo o link com o empreendedorismo, falando que é o que vai te salvar de algum momento, seja no momento mais bravo da situação, ou no momento anterior, né? Mas eu acho que é um assunto que precisa. A gente falou com a Uliana, né, no nosso podcast, eu não lembro qual mais qual que é o número do episódio. A Uliana é uma empreendedora lá de Alagoas e ela fala muito sobre isso. Ela tem um livro chamado A Dona do Negócio, que é voltado principalmente para a mulher. O livro é todo em linguagem feminina. Ele serve para qualquer pessoa porque fala de negócio, etc. Né? Mas ele é voltado para a mulher. E ela traz aquela pesquisa, salvo engano, do Sebrae, que 16%, que a mulher, não 16%, que a mulher emprega 16% menos de esforço no negócio do que um homem. Porque ela tem outros afazeres tradicionais, que é a casa, a compra da casa, o filho, dar comida para criança. Aquilo que a gente brincou, né? Quando a gente estava lá queimando o sutiã, pedindo, né? Pra fazer todo mundo igual. A mulher, mesmo que ela trabalhe no mesmo cargo, ela emprega menos força ali de trabalho. Né? E isso não quer dizer que isso não justifica, talvez, o salário menor, porque a questão é produtividade, né? Sim. Mas grande parte das empresas ainda tem isso. Não vou contratar porque ela
tem TPM todo mês. Então tem dia que ela tá aqui que ninguém suporta. Mas lá na Ela imobiliária, engravida. a gente prefere mulheres. A gente acha que pro que a gente precisa lá, as mulheres são mais empenhadas. Na realidade. Na questão do detalhe, da questão da imobiliária. Cefai e Nascimento Advogados, Acho que é só mulher, né? eu sou o único homem. Na Realize, nós somos 90% mulheres. Essa frase. Olha, claro, primeiro agradecer Eu que a sua agradeço. presença aqui, os esclarecimentos. Agradecer aos meus queridos colegas hosts do O Podcast. E vou terminar aqui a minha participação com uma frase que é: há males que vêm para o bem, mas a maioria vem para o mal mesmo. Precisando, não hesite, ligue 190. Gostei. Não, hoje a Betinha tá muito top. Hoje- Tá hoje muito ela bom. Tá inspirada. Tá muito bom. Lara, minha querida, que bom que a gente te trouxe aqui. Foi muito bacana poder esclarecer, poder levar para as pessoas esse trabalho que você desenvolve, que é tão importante. Te desejo muito sucesso. Tomara que você consiga aí tirar essas mulheres dessa vida de agressão e silenciadas, né? Aham. Nesse mundo de hoje aí. Gente, o Daniel. Quase. Legal, precisa entregar o brinde pra... Ele quase quebrou o cenário. Eu vou aqui te presentear com o nosso brinde da... Muito Ótica obrigada. Que a gente é Obrigada. sutil, a gente entrega o brinde assim. Brinca- A Ótica Caindo da Diniz- mesa, né? Eu acho que a Denise, não, só fui pegar, eu acho que o Filipão chutou pra lá, foi ruim de eu pegar. Eu acho que a Denise, que sempre traz aqui um brinde para os nossos convidados, né? Muito obrigada. Falar também dos patrocinadores aqui, a Verovino e a Vol Telecom, né, Sérgio? SNA e Beta Marcas e Patentes e Realiza. Vou fazer uma plaquinha da Realiza para ficar aqui, do O Podcast. O SA. Podcast. Então a doutora Lara fala uma frase, ou que seja um chamamento, que seja o que você entender que faz sentido para a audiência. O Sérgio também, depois você prepara a sua frase, eu vou preparar a minha também, e você vai fechar o episódio, Sérgio. Tá. Você decidiu. É Vou você assim. fechar a porra. Lara, você fica à vontade, a palavra é sua, querida. Não vai mandar aqui, não. Gente, eu quero agradecer. Machista, cara machista, pô. Qual é? Aí, você não vai mandar aqui não, eu sei que vai. Não, deixa ela. Deixa ela. Hoje o episódio é dela. Entendeu? Gente, eu quero agradecer o convite. Foi um prazer estar aqui com todos vocês, tá? Espero ter contribuído de alguma forma um pouquinho de informação que eu trouxe. Se precisar, pode contar comigo. Se precisarem, tá? Estou à disposição. Meu Instagram tá aberto. tô à Fala disposição. os dados do Instagram. @doutora Lara Espada. O S- Arroba DRA Lara Lara Espada. 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 Com o S mudo. S mudo. Arroba doutora Lara Espada. Lara Espada. Não, vamos dar o telefone aqui do Chame a Frida, poxa. Vamos. É 31 99141 6954. Esse é o telefone do Chame a Frida. Vocês vão adicionar, é só mandar um oi. Manda um oi que ela vai saber como Te ajudar. agir com vocês aí. Esse é um telefone para as mulheres que sofrem agressão poderem utilizar, não é isso? Exatamente. É uma forma discreta de uma mulher pedir ajuda. É uma forma discreta. Não, Uma isso forma é uma discreta. parada séria. Tá? Encurta o caminho, né, do pedido de socorro. Fiquei um fã do seu trabalho. Ah, Tomara que obrigada. você tenha muito sucesso, que você consiga realmente Obrigada. esclarecer, conscientizar. E para a gente viver uma sociedade melhor, né, cara? Exatamente. Sem violência. É um absurdo, né? Eu tenho filha pequena, eu não consigo imaginar esse tipo de covardia, entendeu? Não consigo imaginar. Mas é muito mais próximo do que se Eu não imagina. tenho dúvida. Resolver Eu isso. tenho um projeto de lei que está em votação na Câmara Municipal, que é para instituir nas escolas, como matérias não eletivas, nas escolas municipais, sobre a violência doméstica nas escolas. Com as criancinhas com 6 anos, que é ali que está a formação do caráter, a ensinar as crianças sobre violência doméstica, ensinar as meninas a se comportarem e os meninos a se comportarem também. Para as meninas já se identificar ali o que é uma violência doméstica e os meninos a não combaterem, não realizarem violência doméstica, não ser mais um agressor. Não mas repetir padrão, né? Não repetir padrão, porque às vezes o que eles veem em casa, eles acham que é o padrão, que é sempre o pai batendo na mãe. Se o pai que bate na mulher, o cara que bate na mulher, esse cara viu o pai batendo na mãe. Então, Aham. é repetindo. Ele vai mesmo, repetir. né? Ele precisa Então, de alguém para cortar o ciclo. Precisa. Né? Então, eu achei interessante colocar isso na formação do caráter, quando as crianças têm 6 anos, já que já começam a entender o que é uma violência doméstica, como agir, o que não fazer, o que é errado, e as meninas se defenderem. Já entender que o que ela viu a mãe, a avó sofrendo dentro de casa, aquilo ali não é normal, aquilo ali não pode deixar passar. E os meninos a entenderem que o que os pais fazem dentro de casa é errado. Entendeu? Então, assim, esse projeto está em votação na Câmara também. Bacana. Pessoal, então é isso. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, Lara. Muito Gente, obrigado. eu que agradeço. Muito Valeu, obrigada mais uma Betinha, vez. Valeu, Dani. galera. Até em breve. Foi Um muito abraço. bom. Muito obrigado, galera. Valeu. Valeu.